Porque os bars não fiscalizam os advogados não licenciados nos Estados Unidos e tomam providências em prol da classe. Se você denuncia, todos eles dizem que só podem atuar contra um advogado dos Estados Unidos. Por isso eles fazem o que fazem. O que acontece, Ramon? O bar da Flórida, por exemplo, ele tem como você denunciar alguém por unauthorized practice of law, né? Inclusive, tem várias assessorias aí em Orlando. Uma delas vendendo asilo à torta e à direita, falando da lei dos 10 anos, como se você fosse automaticamente protegido, falando que asilo afirmativo foi inventado pelo presidente Biden em 2021, o que não é verdade. O asilo defensivo foi inventado pelo Biden em 2021, o que não é verdade. Que o asilo vai ressuscitar o seu status, o que não é verdade. Isso, por exemplo, é tudo errado, completamente errado. E você pode ir na Flórida e denunciar essa pessoa por unauthorized practice of law. Isso é um crime na Flórida, isso é um felony na Flórida, tá? Então é um felony in the third degree na Flórida, tá? Por estar fazendo unauthorized practice of law. Tem outros que se chamam de experts, falam que são isso, falam que são aquilo, também não tem licença. E aqueles que não têm licença, mas fazem sociedade com quem tem licença, não pode falar como se advogado fosse. Então, vamos supor, tá? Não é o caso, mas vamos supor que a Alessandra é minha sócia lá em Washington, D.C., que permite que um não advogado seja sócio de um advogado. A Alessandra não pode dar conselho legal. Só porque ela é sócia de um escritório de advocacia, nessa tese, ela não poderia dar conselho legal por aí, falando, não, então eu vou cuidar do teu caso, eu vou fazer... Já contou em si. Exato, então isso não pode. Lascando, né, doutor Guilherme? Você já me colocou entrando pelo médico, agora você está me equiparando aí com essa picaretagem toda aí do povo e fica brincando de ser advogado. Estou de olho, doutor Exato, Guilherme. Estou de olho. E tem muita gente Vamos achar outro nome aí para você dar de exemplo. Sem contar que tem uma outra questão, né, Ale? Quando você tem um escritório de advocacia em DC, você tem que ter um office em DC. Você não pode ter um office na Flórida, porque a Flórida não permite que você tenha um office se você tem um sócio não advogado dentro desse escritório. Você só pode ter office em DC. A maioria dos estados, inclusive, não permitem, tá? Então, tem todas essas questões que precisam ser observadas. Vários bares têm muito cuidado com relação a isso. O da Flórida, ele já foi mais enérgico. Hoje ele tá muito mais retraído, né? O da Flórida, por exemplo, já emitiu cease and desist para 2 dessas grandes assessorias. Um, inclusive, continua na Flórida, né? E já deu uma permanent injunction, ou seja, uma liminar permanente para outro clube e se mudou para o Texas. Então, assim, tem que a Flórida já, por exemplo, atuou e impediu o unauthorized practice of law. Você precisa de licença para atuar no direito imigratório, tá? Então, sempre isso é um cuidado que você tem que ter.